Olá, pessoas. Como vão vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Pitan, que é psicólogo. O senhor pode se apresentar para nós, por favor? Ah, claro que sim. Bom, meu nome é Eduardo Otonelli Pitan, né? Sou psicólogo clínico, professor, tenente-coronel da reserva, atuo na minha clínica privada em Novo Hamburgo e opero com a psicologia tem 5 linhas, Fernando, e eu Sim. opero com a linha cognitivista, tá? A gente trabalha muito a questão de pensamento e comportamento, tá? Certo. Eduardo, para a gente começar, eu acho que antes de tudo, eu vinha pensando sobre essa nossa conversa de hoje e eu vi que criou-se um mito, se assim eu posso dizer, né, acerca do profissional psicólogo, tá? Uhum. Então, tem pessoas que têm uma certa resistência. Eu não sou a pessoa mais adequada para indicar um psicólogo, mas tem pessoas que quando a gente fala em talvez na possibilidade de procurar uma assistência de um psicólogo, elas têm uma certa resistência porque criou-se o mito de que o psicólogo trata loucos. Então, Boa. é verdade. E tu vê assim em todas as camadas sociais, né? Quer dizer, é desde aquela pessoa que tem menos informação até aquela pessoa que tem um máximo de informação, mas que é resistente talvez a essa a buscar esse auxílio, né? Então, eu gostaria assim que tu falasse para as pessoas que estão assistindo, eu acho que para a gente começar assim, quem é o psicólogo, né? O que ele faz, né? Como ele auxilia as pessoas, né? Ok. Olha, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, tá, Fernando? Isto, Vamos lá. Quando a gente está precisando melhorar o nosso corpo, no sentido sim, físico, a gente vai na academia, busca um sim. educador físico e certamente eles vão nos ajudar. Quando a gente quer lidar, por exemplo, com a alimentação que não está correta, enfim, a gente vai buscar um nutricionista. Se a gente tem uma questão biológica no corpo, clínica, a gente busca um médico. Bom, Claro. e quando a gente tem dificuldades para lidar com ansiedade, nosso humor, comportamento, Uhum. autoconhecimentos, aí a gente busca um psicólogo. Se tinha uma fala antigamente, né, Fernando, que dizia que psicólogo é para louco. Na Isso, verdade, psicólogo nunca atendeu louco, tá? Porque sim, assim, nesse sentido da palavra, né? sim, claro. Não existe mais essa conotação assim. O louco, o Isto, que que é um louco? Né? é, Depende, né? O isso, cara tem um monte de gente dizendo, fulano é louco, fulano é louco. Não, a gente questiona comportamentos que sim, fogem da normalidade. entendi. Mas assim, ó, não é só porque foge da normalidade que o psicólogo vai tratar. Tem que ser algo quando para a pessoa não é bom. Então vamos dar um Sim, exemplo disso. Eu estou com uma dificuldade muito grande para andar de avião, para ficar em locais onde tenham pessoas, uhum, para lidar com alguns comportamentos que eu tenho que são que eu não consigo lidar. É eu, psicólogo. Vou te dar um exemplo disso. Tem pesquisas que mostram que 46,7%, quer dizer, a metade praticamente do nosso tempo, nós sim, estamos funcionando de forma automática, sem acesso às nossas emoções. E mesmo nesse momento que a gente está funcionando 47, 46,7%, nós temos quase 18 formas diferentes atuando na gente. Uns vão ter um, dois, outro vai ter quatro, cinco, um vai ter 18. sim, Então, identificar com o terapeuta essas formas e tentar interromper alguns ciclos de repetição. Então, vou finalizar dando o seguinte exemplo. Vamos pegar um exemplo assim clássico, não sendo machista, mas só para a gente olhar. O sim, direito claro, lida muito com isso, parte sim, de família. A mulher entrou numa relação abusiva, se sim, separou. Aí o sim, que, que acontece em seguida? Entra numa nova relação abusiva. sim, é, Aí se separa. Aí entra numa nova relação abusiva. Quando não é aquela abusiva simplesmente da questão da agressão física, é na questão verbal. Aí vê só, como é que ela vai sair desse ciclo? Às vezes, nesse processo, ela troca 10 vezes de celular, Fernando. Compra sim, 10 celulares de R$ 1.700. sim, R$ 1.700 hoje daria 10 sessões com um terapeuta e ela resolveria esse problema, interromperia esse problema. Então, só para sim, dar um exemplo, como loucura é tu não ir no psicólogo, tá entendendo? isto, Quando tu tem algo que te incomoda. eu particularmente até sempre brinquei, quem me conhece, assim, convive comigo, e eu sempre, eu brinco, enfim, falo, né, que a gente, na minha percepção,
todos nós precisaríamos de umas sessões de vez em quando, né? Porque cada um carrega algum tipo de comportamento, né? Talvez Sim, visível ou não, mas enfim. Isso na minha sim. rasa Mas, viu, percepção, né? Fernando? Por isso que eu te disse, cada um de nós precisaria, não só o psicólogo, a gente Sim. precisaria do educador físico, do Sim, nutricionista, a gente entende? O próprio advogado em muitas questões, né? Tu vê, sim, tem gente que não procura advogado para resolver questões de direito, ou questões que parecem que não são tão direitos, que não são de litígio, e hoje o sim, direito atua com essa parte de mediação também, que sim. preveniria uma série de acontecimentos, tá entendendo? Claro, Mas, ok. claro, claro. E assim, continuando a nossa conversa, com relação, até tu comentou um pouquinho de estresse e coisas que acontecem. Nós estamos passando por um período diferente para nós, né? Diferente para nós, para nossa geração, enfim. Nós tivemos várias outras situações que não chegaram a este nível, né? Então, eu gostaria que tu desse assim a tua percepção pessoal, né, sobre esse momento, porque eu tenho procurado também, né, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e ouvir pessoas, e eu também tenho procurado saber um pouquinho de cada um, qual é a percepção pessoal que as pessoas estão tendo acerca deste momento atual. Tu pode falar um pouquinho para nós? Com certeza. Esse momento, Fernando, na minha percepção pessoal, Aham. é um momento em que todas as nossas doenças, Sim. elas estão potencializadas. Então vamos Uhum. pensar assim, ó, a pessoa que era negativa, esse troço não vai dar certo. Agora ela está dizendo, eu não disse, tá vendo? Sim. Eu Aham. falei. É. Sim. O sujeito que tinha uma crença, por exemplo, de uma enfermidade, como se fosse hipocondria, como as pessoas dizem, Sim. agora ele se isolou completamente. Mas Sim. o mais interessante é que, num primeiro momento, a doença, a pandemia nesse caso, e o Sim. isolamento, eles aumentam muito o nosso medo sobre todas as coisas. Medo Sim. direto, que é o medo da morte, né? Claro. E o medo indireto da perda do trabalho, que tu mesmo passasse por isso, estava Sim. mencionando, né? Ontem eu estava Sim. lendo uma matéria, só que no Rio Grande do Sul foram 26 mil perdas de postos de trabalho. Sim. Então tu veja, é um medo que não é mais aquele medo assim, olha, fulano foi roubado, 2 quadras daqui. Não, meu vizinho foi para a rua, aquele outro está indo, aquele lá parou de Sim. trabalhar. Está muito próximo, está nos cercando. Então, toda a parte pior humana, toda a Sim. parte pior humana, ela se potencializa. Eu te diria, num sentido bem simples, assim, ó, que nós funcionamos basicamente em 3 modos do ponto de vista emocional. Tem, Tá. tem 3 modos de funcionamento emocional. Certo. Primeiro modo, que é o mais primitivo, que a gente chama de modo luta ou fuga, ou também chamado modo sobrevivência. Depois tem um modo chamado meta, onde a gente vai buscar satisfações pequenas, médio prazo, longo prazo. E o Sim. último modo é o modo tranquilidade, tá? Eu Sim. diria que hoje a sociedade está funcionando todo mundo no modo sobrevivência. Então a gente tem Sim. altos níveis de cortisol, e isso gera o estresse, tá? Sim. Geram uma ansiedade. Quem tem depressão, por exemplo, imagina uma pessoa que vem em tratamento de depressão, tem uma tendência piora. Quem Sim. estava numa área limítrofe à depressão já botou um pé na depressão. Quem tem Sim. ansiedade ampliou a ansiedade, está tendo mais crises, né? Esses dias estava participando de um programa da Band, que na verdade agora tem um horário fixo nas terças, mas participando de um programa na Band, e aí o apresentador deu meu telefone ali no ar, né? Eu não imaginei Certo. o impacto que ia ter aquilo, né? E imediatamente entraram 90 pessoas desconhecidas, né? Me Sim. relatando situações, eu respondi uma a uma, né? Mas Sim. sabe o que que era? Seguramente esse 90%, ansiedade e crise de ansiedade. Exatamente Sim. disso que eu estou falando, entende? Agora, deixa eu te fazer um comentário. Não Claro. estava bem no nosso na nossa conversa, no objeto, mas eu acho que Mas é interessante fica à as pessoas vontade. pensarem. O maior medo biológico presente hoje é o medo da morte. Sim. É só ver, tá todo mundo lutando para sobreviver, para não Sim, claro. infectar, enfim, para não ser responsável pela morte de alguém, ok. Mas vamos lá, a gente está com medo, vamos acompanhar meu raciocínio, a gente Sim. está com medo da única certeza que nós temos na vida, a Sim. morte. É engraçado. Seja hoje Veja ou bem, amanhã.
Exatamente. Claro, não é por isso que a gente não vai deixar tomar providência. Agora, olha Lógico. só, se esse medo da morte está tão amplificado, quase histérico no sentido coletivo, Sim, tem uma grande indagação que fica aí. Será que de verdade, antes da pandemia, nós estávamos vivendo pelos valores certos, com as sim, pessoas certas, nas sim, relações certas, com os comportamentos adequados? sim, Veja, teve muita coisa agora, Fernando, que nesse processo de pandemia, anteontem mesmo falava com um amigo, um paciente, na terapia, né? Só um sim, amigo, sim, e ele dizia assim, pô, como eu descobri, né, que, pô, eu posso conviver sem comprar coisas, determinadas coisas. sim, E que, sim, poxa, eu tenho outras prioridades, a minha família, o meu trabalho, sentido, coisas boas. Então, claro, esse medo da morte é como qualquer experiência de quase morte. Ele nos faz sim, refletir sobre a própria existência. E aí tem uma coisa sim, bacana para a gente pensar, né? Quer é. dizer, a gente está com medo de morrer, mas se a gente está com medo de morrer, Fernando, muito intenso, significa que a gente não está sabendo é viver. Sim, inclusive, uma coisa que eu notei, conversei com algumas pessoas, é que eu acho que nesse período que se iniciou a pandemia, aquelas pessoas que de alguma forma estavam misturadas a outras pessoas, ou estavam, talvez não, o termo correto não fosse esquecidas, né? Mas que a gente acabava deixando para falar depois, né? Os contatos, eu acho que eles aumentaram muito, né? Com essas É. pessoas, familiares, amigos, né? Com Quantas certeza. pessoas, Assim como, Fernando, assim como outras pessoas que são, olha a expressão que eu vou usar, mas não vamos generalizar, que claro, já são egoístas, sim, egoístas, sim, sim, isoladas por natureza, sim, usaram toda a situação da pandemia para se fechar no próprio mundo. sim, Então tem os dois lados, tu entendeu? É entendi, como tu entendi. olhar, não tem pessoas que se botaram a comprar papel higiênico no mercado, Sim, enlouquecidamente, como se fosse ter só desinteria, né? Era uma sim, pandemia. Teve sim, gente também que foi lá e comprou um rancho, claro, comprou caixa de leite a mais, amparou e sim. ajudou. Então tem os Isso, dois extremos aí nesse processo, né? é, é. E, e aí a gente, diante dessas situações, eu converso com amigos e com outras pessoas também, né? E tu falaste antes com relação a essa potencialização, né? Uhum. E eu vejo o termo, e tu é o conhecedor, tu é o técnico para falar sobre isso, que é a questão da fragilidade emocional, Uhum. que é o que eu imagino tá tem acontecido conosco nesse período, né? Uns mais, outros menos, né? Eu até comentei esses dias com a psicopedagoga Marciele, e eu Uhum. conversei com ela e disse, olha, eu particularmente, como não tenho uma vida ativa social no sentido de festas e coisas assim, reuniões com amigos, né? Porque eu não moro na minha cidade, eu sou do Sim. Uruguaiana, moro aqui em Canoas, então as relações são relações mais de trabalho, tenho amigos, mas não tenho aquela convivência diária. Então, moro sozinho, então eu já estou habituado a viver sozinho, no sentido de casa. Tenho contato com Uhum. meus amigos diariamente, evidentemente, mas eu não sinto aquela necessidade de estar presencialmente, como outras pessoas talvez sintam, né? E aí eu penso assim, como trabalhar também para essa questão da fragilidade emocional com relação a essas pessoas, né? Idosos que hoje se talvez se sintam mais sós ainda, né? Porque às vezes o familiar não vai. E eu tive esses dias um amigo que me disse, olha, eu tava com saudade do meu pai e ia levar os meus filhos lá. E aí eu já tinha combinado com ele. Depois eu pensei, liguei para ele, não, pai, eu não vou, porque não faz sentido, né? Tu tá aí isolado na tua casa, num sítio, e eu tô aqui na cidade, trabalhando ainda. Como que eu vou sair daqui e te pôr em risco, né? Então, talvez também aquele pai que ele disse que o pai ficou feliz, ah, que bom, traz as crianças, estou com saudade, né? Será que os idosos compreendem isso mesmo diante de toda essa situação, né? Que o filho está fazendo algo positivo, né? Eu não quero que o meu pai corra esse risco. E como trabalhar essa questão da fragilidade emocional nessa situação? Bom, eh, só para fragilidade emocional, todos nós estamos. Se tu Sim, pegar assim, ó,
pronunciamentos, para não ficar aqui no Brasil e não polemizar, se tu Claro. pegar pronunciamentos do presidente Donald Trump, tu vai ver que o Trump é um grande empresário lá no país dele, antes de ser presidente Sim. da República, né? E ele está completamente perdido se tu olhar a linearidade, né, Uhum, dos discursos dele. Primeiro ele, não, a economia, depois ele, não, 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 fecha tudo, uhum, agora... E vai mudando, assim, ou seja, ele está numa fragilidade psíquica muito grande, uhum. reagindo muito quando é atacado. Então, a gente tem uma falsa ideia, a gente constrói mitos, né? Não é Sim, aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, né? E acha que existe aí o MacGyver, o Rambo, quando na verdade tu vê tudo isso aconteceu, onde é que estava o MacGyver, o Rambo, essa galera sim, toda aí, não resolveram sim, nada, sim, né? Não tem sim, nada a ver, isso é no coletivo. Bom, essa fragilidade psíquica é uma decorrência desse contexto atual, Fernando, né? sim, Então, como é que a gente vai lidar com essa fragilidade psíquica? Bom, ela propicia um bom momento para crescimento, tá? Para autoconhecimento, para a gente poder sim, olhar as pessoas que estão do lado da gente e realmente ter a certeza. Sabe aquela história que a gente brinca, Fernando? Pô, fiquei no hospital, daí eu vi quem era realmente meu amigo, né? sim, A gente vai sim, dizer daqui a um ponto, pô, na pandemia eu descobri quem realmente era meu amigo, né? Aí eu sim, achei que meu patrão era meu amigo, a primeira coisa que ele fez, ele botou pra rua, né? sim, Entendeu? Né? Quer dizer, pô, batalhava, dava meu sangue. Não é sim, que ele é ruim, mas talvez é um cagão, talvez é um cara que não teve outra sim, possibilidade, talvez sim. é alguém que também está assustado, né? E Também, tomando claro, medidas erradas, entende? Está claro, todo mundo, então só queria dizer assim, em primeiro lugar, está todo mundo nessa fragilidade psíquica, todo sim. mundo assustado. Bom, como é que a gente pode lidar com isso? A primeira regra é entender assim, ó, tu não é pai ainda, né, Fernando? Não tem filho, Não, né? não, não. Tá. Para aqueles que têm filhos, e talvez estejam, vamos ouvir depois, tem uma Sim, regra que é muito simples. Quando o teu filho vai dormir na casa de alguém, sempre altera a rotina dele. Ah, no Dindo, na Dina, na avó, no vô. E normalmente essa noite o filho não vai dormir bem, porque ele se agitou, tá? Teve uma claro, fragilidade psíquica. Então a sim. primeira coisa, a primeira dica que a gente pode pensar é manter uma rotina. Então, Sim, tentar, mesmo nessa não rotina, criar uma rotina. Segunda sim, comparação que eu vou fazer para você poder entender: quando a gente quer fazer uma criança dormir, a gente propicia a ela um desgaste físico, a gente sim, dá um banho para relaxar e sim, depois a gente dá um alimento, silencia, diminui a luz e aí ela vai dormir. Então, sim, nessa rotina que a gente está, a gente tem que manter isso também. Então, por exemplo, fazer alguma atividade física é claro, fundamental. Então, rotina, atividade sim, física, para desgastar um pouco a parte biológica, a parte física, gerar um cansaço. Aí sim, depois aquele banho relaxante, que pode ser um banho um pouquinho mais demorado de vez em quando, né? Porque a sim, gente também tem essas limitações de água, luz, a gente também tem essa consciência. claro, E aí depois uma alimentação leve sim, à noite, sim, né? Naquilo que a pessoa considera importante. E sim, aí começar a silenciar. O que que a gente deve evitar à noite? Agora estou falando sobre higiene do sono. A gente sim, deve evitar filmes de horror. Eu sei que tem uma galera na adolescência, eles adoram, né? Mas tem, é que daí o cérebro fica excitado, a gente sim, tem um aumento de adrenalina, aí tu deita na cama e tu fica lá contando milhares de carneirinhos, tu não vai conseguir. sim. Outra coisa que a gente deve evitar, ir para um quarto escuro, Fernando, e usar a luz do celular, olha fazendo Hum. propaganda aqui, né? Usar a luz Não, do tem celular, né? problema. Deu uma merchan, depois nós vamos Sim, cobrar. Usar a luz do celular direto contra os olhos. sim, Atrás da nossa cabeça, nós temos uma estrutura chamada pineal. Essa glândula capta a luminosidade. Por isso hum, que tu veja, se a gente olhar assim o dia, no final do dia em diante, a luz vai caindo, né? Para ir sim, anoitecendo. A pineal vai captando a luz, vai mandando uma informação para a hipófise e ela vai diminuindo a quantidade de cortisol e adrenalina. E a gente começa a fazer o quê? ah, Preparar para dormir. Se tu entendi, começar a usar o celular na tua cama com uma luminosidade muito intensa, aí tu desliga e diz assim, agora eu vou dormir. Não, teu corpo está com uma quantidade de adrenalina muito elevada, vai entendi, demorar um tempo. Então, o que que você vai fazer? Atividade física no final do dia, você vai fazer um banho, uma alimentação, ou o contrário, tanto faz, não tem problema, tá? claro, Aí você vai começar a acalmar. Então, vai, uma sériezinha boa que você curte, que não é tão violenta, sim, um livro bom que você curte, uma coisa gostosa, não é para estudar. Ah, vou estudar agora. Não, sim, entendeu? Né? Tem que ser uma coisa de lazer. Uma sim, conversa, por exemplo, você está sozinho, né? Não tem ninguém para conversar, mas
chamar alguém no vídeo, uma pessoa que você gosta, como é que você Isso. tá? E aí, mãe, pá, tá, 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 tá. E Sim. também não fazer DR à noite, tá? Ah, sim. Aí vai um aviso para as mulheres, né? Nada de DR à noite, pelo amor de Deus, né? O peão não dorme, né? Ninguém dorme daí, né? Sim. Então, dá uma aliviada, tá? Sim. Né? É o Outra coisa, momento, não. O momento não é isso, propício, né? não é mesmo propício, né? Durante o dia também, agora eu vou dar outra. Olha, então o que que a gente está falando aqui? A gente está falando de manter uma rotina para dormir, a Sim. gente está falando de manter uma rotina no dia a dia. Então, por exemplo, você levantou hoje, né? Eu vou dar um exemplo, meu dia. Uhum. Hoje eu levanto, vou sempre visitar minha mãe, tem 83 anos, tá lá Uhum. isoladinha, né? Uhum. Eu vou Uhum. lá, ponho minha máscara, fico pertinho, converso, vou no Claro. mercado para ela, enfim, aquela coisa, né? Depois eu almoço junto e venho embora. Aí é, volto, aí faço alguma atividade com a minha família, com a minha esposa e minha filha. Então, um Sim. filme às vezes, um café juntos, uma conversa, aí Claro. te banho, né? Depois um outro filme, mas sempre uma coisa assim, uma coisa leve. Aí tu vai para um livro, tu vai para a cama, tu faz alguma atividade mais leve e naturalmente o sono já vem vindo. Então isso como rotina. Primeira dica então, rotina. Segundo aspecto, atividade física. Sim. Terceiro aspecto, sol. Aí tá, Sim. ó. Sol é fundamental. Por que que ele é fundamental? Os estudos mostram que a vitamina D, que Sim. é o sol que dá, ou então a gente pode tomar por Sim. cápsula, mas tem o sol que é de graça, não precisa, né? Sim, claro. E a vitamina B, Sim. isso a gente pode comprar em farmácias, não tem contraindicação, elas estão associadas a quadros depressivos. Então, Hum. quando tu pega pessoas em depressão, tu vai ver uma ausência de vitamina B, vitamina D, C Sim. também. Pode ser um suquinho Sim. de laranja, uma laranja e tal. Então, essas medidas a gente pode tomar, mas especialmente com o sol, senta na varanda. Às vezes tu mora num bairro residencial, aqui é o meu bairro residencial, tá? Sim. Então, eu estou conseguindo sair, caminhar todos os dias por caminhos que tem poucas pessoas. Até, na Sim. verdade, tem um itinerário que eu gosto de fazer aqui, que ele tem um pouco mais de pessoas, mas aí você tem que avaliar o seguinte: elas não estão aglomeradas, só estão Sim. passando, entende? Aí não é Sim. problema. Estão com Claro. máscara direitinho e tal. Porque normalmente as pessoas que praticam atividade física, Fernando, Sim. elas têm uma imunidade mais alta. Não é Sim. grupo de risco, está entendendo? Ao Claro. contrário do que tu reunir, por exemplo, vou dar um exemplo, nada a ver, não me critiquem, tá? As pessoas vão para o posto de gasolina se sentar. A Sim. maioria, às vezes, daqueles jovens, apesar de não estar no risco, são sedentários. E Sim. tem um nível de estresse muito alto, estão num grupo maior de risco que quem está caminhando e fazendo uma atividade física, tá entendendo? Claro. Então, rotina, atividade física, sol. Outra coisa, tri importante, durante o dia, você tem que mesclar. Você imagina assim, ó, quando a gente liga o celular, a gente começa a usar ele durante o dia, aí tem uma hora que ele começa a indicar que a bateria está baixa, né? Ok. O Sim. que que indica que a nossa bateria está baixa? Hã? Uhum. Viu? O nosso cansaço, Fernando. Sim, Quando a gente claro. começa a ficar sem ânimo, a gente começa a ficar, pá, não estou com saco de fazer nada, só quero ficar na cama, significa que a nossa energia está baixa. Então, o que que a gente tem que fazer? Tu vai ver que se a gente for dividir as energias, o nosso trabalho dia a dia, tem coisas que nos dão energia e tem coisas que nos tiram energia. Isso. Vamos dar um exemplo bem simples. É, eu conversar com um amigo, uma amiga que eu gosto. Pá, Entendi. termina a conversa, o cara fica, pá, que legal, pá, É. sai cheio de energia, pô, que bacana, pá, tomar um chimarrão com uma pessoa que tu gosta, pá, ótimo. Não dá para fazer, né? Dá uma volta num shopping às vezes, dá Sim. uma caminhada na rua, pá, dá um Isso. cara, energia. Agora vamos lá. O trabalho da energia? Não. As pessoas entram no trabalho assim de manhã, pá, vamos lá, vamos trabalhar, pá. Como é que elas saem às 6 da tarde? Ah, tá louco, cara. Vai, até o próximo feriado. Vai. Tira energia. Sim. E então a gente tem que mesclar no dia a dia algumas atividades que nos dão energia, que nos Sim. melhoram o ânimo, e Sim. algumas atividades que naturalmente não pode se livrar, que tiram. Fazer o Claro. café, arrumar a cama, fazer faxina. Sim. Então, equilibrar essas coisas, tá? Para a gente não entrar no que a gente chama na psicologia de funil da exaustão. Aí, nesse Hum. cenário agora que a gente está, a gente começa a fazer coisa porcaria. Tem que lavar, tem que arrumar uma cama, tem que ficar em casa. Sim, Não sim, sei o quê, meu Deus, sim. tem que conversar, tem que resolver com ali, fazer trabalho. Pô, aí, no final do dia o cara tá chupado que nem uma laranja, tu entende? Sim, Um claro. outro aspecto tri importante, e alguns vão dizer, né? Tem gente que vai torcer a orelha escutando agora. Hum. Fé. Sim, sim, A sim. fé é um elemento fundamental. É. Pensa no seguinte sentido.
Eu estava comentando lá no início que nós precisamos. Uhum, uhum, Vamos cuidar do corpo, a gente vai lá para o educador físico. uhum. Vamos cuidar do corpo no sentido mais biológico, a gente vai no médico, em vários médicos, várias especialidades, né? A Sim, gente vai cuidar da nossa comportamento, a nossa psique, enfim, a nossa compreensão, tu vai no psicólogo. Se tu tem alguma outra área para lidar, administração de direito, tu vai no profissional correto. Então tem que pensar assim, todas essas áreas, as nossas demandas, tem que estar em equilíbrio. Agora veja sim. só, tem um trabalho do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um autor, ele escreveu uma teoria chamada logoterapia, que o nome é Uhum, um sentido da vida, tá, Fernando? uhum, uhum. Esse cara teve em campo de concentração quando ele era jovem. E ele diz o seguinte, ó, olha a pesquisa, as pesquisas que tem. Eles foram pesquisar os caras que mais sobreviviam a campo de concentração, para ver assim, Sim. ó, o que, que eles tinham em comum? Ah, eram todos brancos, eram todos negros, eram todos amarelos, eram todos... Não, não acharam nada. Então, o que, que eles Certo. têm? Descobriram um único elemento que era igual a todos. Os sobreviventes tinham fé. Sim, Sim, tu imagina no campo de batalha, o cara ali vendo o cara morrer e tal. sim. Aí o cara que não tem fé, o cara fala, ah, tá, foi, foda-se, Sim, né? sim, Agora o claro. cara tem fé, o cara pá, o cara se reúne, o cara reza, o cara acredita, não, Deus, aquela energia vai me ajudar. Então, a fé nesse momento, Fernando, ela é crucial. Seja a fé que for, não importa. O sujeito Claro. pode dizer assim, ó, eu sou agnóstico, eu acredito numa força, beleza. Sim, Acredito em energia, beleza. Eu sou sim. espírita, não tem problema. Eu sou evangélico, não tem problema. Tá? Os únicos que estão em desvantagem aí são os ateus nesse momento, né? Claro. Mas aí tudo bem, é uma escolha, não há problema Sim. nenhum. Não, Tá? claro, Mas a lógico. fé, ela é um elemento ponderável no sentido de aumentar a nossa esperança, a nossa alegria, e a fé quando bem alimentada, quando a gente nutrida, ela Sim, aumenta também esse componente neuroquímico chamado serotonina, endorfinas, ocitocina. Olha que coisa maravilhosa, sim, né? sim, E sim. eu acho que um outro aspecto que dá para a gente acrescentar está no campo das virtudes. É a gente aprender a lidar nesse momento com a nossa paciência, Sim. com as nossas palavras, Uhum, entender que as nossas palavras machucam, que uhum. as nossas palavras ferem. Eu vou te dar um exemplo. O Facebook virou área de guerra agora, né? Virou. É tudo assim, é 8 ou 80, né? Sim, claro, Então, quando eu vejo amigos queridos ali no Face que fazem postagens que me parecem, né, ao meu claro. juízo, que estão um pouco radicais, Sim, eu normalmente entro e digo, olha, eu tive lendo tua postagem, sim, olha por esse outro aspecto, e pá, pá, claro. pá, 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 pá. Aí, às vezes a pessoa, muitos, né? Obrigado, pô, valeu, não tinha visto por esse lado e tal. Mas tem pessoas, deve ter visto nas suas redes sociais também, que Claro. estão extremamente ignorantes. Essas Sim. eu tenho uma sugestão bem simples. Vai lá, clica no nomezinho e diz assim, desfazer amizade. Tem gente que Ah, diz assim, não, não, não seguir, não, não, já desfaz. Porque sim, assim, ó, também acho. é Também acho. aquela história de chegar num hospital, todo mundo doente, e tu achar que tu vai curar todo mundo. Tu não vai, a gente nem tem essa tarefa. Não, A claro, nossa lógico. tarefa, para que é uma rede social? Ter amigos, né? Que Isso. vão ter ideias divergentes, sim, por óbvio, Sim, né? sim, Mas sim, eu sim. quero alguém que eu possa conversar, que eu possa dizer, como tu hoje está conversando, não, eu não concordo com isso, beleza, tudo bem. Agora tu não vai Sim, dizer, ô, seu filho da puta, tá dizendo sim. isso aí, porque não sei o Mas, quê. Pô, eu não me interesso conversar contigo. Não faz claro. sentido nenhum, não é Sim, verdade? sim, lógico. Então, quer dizer, Lógico. a gente tem que aproveitar esse momento, trabalhar a nossa paciência, Sim. trabalhar a nossa, vamos dizer assim, a nossa fé, trabalhar essa busca desse novo sentido, mas também aprendendo a selecionar quem Claro. vai Isto. continuar conosco daqui para frente, Isto. que atitudes vão continuar conosco daqui para frente Sim. e o que é a proposta de vida daqui para frente, Claro, entende? lógico. E fazer mudanças. Porque, vou encerrar isso aqui dizendo assim, essa frase, né, Einstein tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que é a conceito de loucura segundo Einstein. Olha só que interessante, conceito Sim. de loucura segundo Einstein. Fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Esse é o louco para Sim. Einstein e para mim também, Né? entende? Então o cara diz assim, e aí, como é que tá? Me dei mal, fiz uma escolha errada e tal. Agora tu vê, eu sou assim, eu acredito nisso e tal. Escuta, já foi lá no psicólogo, alguém tá? Eu Uhum. não vou continuar fazendo isso. Esse é o louco. Esse Claro. é o legítimo louco, você tá entendendo? Que acha que
vai mudar de alguma forma, que os outros vão mudar e que o resultado vai mudar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, acho que isso é um ponto de reflexão para as pessoas, para se darem conta assim, ó, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Sim, E acrescendo um outro aspecto, que aí a gente vê lá no Espiritismo, mas acho muito bacana, independente de ser um conceito espírita, é um conceito sim, filosófico, e dá para a gente pensar, e voltando àquilo que eu falei antes, é o seguinte, ó, a vida é um plantar e um colher, sim, né? Tu mesmo, olha bem, pô, tu teve que sair lá de Uruguaiana, te afastar das pessoas que tu mais sim, amava, da proximidade, só tu sabe o que tu passou e tá passando sim, ainda, não é claro, claro, verdade? claro. Mas tu tá plantando ainda, plantando. Sim, Um dia sim. alguém vai te ver numa condição melhor e vai dizer assim, ó, pô, esse cara tem sorte. Que É. sorte nada, né? O cara plantou pra caramba, se rasgou, dividiu Sim, o coração em dois, fez sim, as tripas do coração. sim, Agora, como é sim. que um preguiçoso vai querer estar bem na vida? Sim, Como é que verdade. alguém que não toma atitude alguma vai querer estar bem na vida? É como eu Sim, dizer assim, pô, eu queria ter um corpo de atleta, mas eu sim, não vou no educador físico. sim, Eu queria ajeitar as minhas questões de contrato, de direito, mas eu não vou no advogado. sim. Ah, eu tenho um mal clínico, um problema sério, e não conserta. Pô, mas eu não vou no médico. Bah, eu tenho uma questão de comportamento, algo que eu não compreendo em mim, mas eu não vou Uhum. no psicólogo. Ah, mas daí então, aí não tem como ajudar o amigo, né? Não Fica tem, não difícil. tem. Não tem. Tá entendendo? Então, a vida Entendi. também é atitudes, né? Então, a Claro, gente tem lógico. que tomar essas atitudes, claro que a gente sabe, né, Fernando? Aí a gente podia até colocar, que eu acho que é interessante, o psicólogo, existe psicólogo como eu, que atende numa clínica privada e que cobra, Sim. obviamente, por isso, né? Sim, sim, E claro. tem outro tipo de psicólogo que atende na sua clínica privada e atende convênios. E Sim. tem um outro tipo de psicólogo, que eu já fiz estágio nessa área também, que é muito bacana, que atende gratuitamente na rede pública. Olha que legal. Claro, claro. Então, toda cidade, Canoas tem, Novo Hamburgo tem, São Sim. Leopoldo tem, enfim, tem uma estrutura chamada CAPS, Isso. Centro de Atendimento Psicossocial. Então, qualquer pessoa pode ir lá e dizer, olha, eu estou com problema de ansiedade, eu tenho medo, eu tenho uma, sei lá, uma disfunção qualquer, não importa o que seja. E ele Claro. vai passar por um processo de triagem e a equipe vai avaliar. Olha, ele precisa de acompanhamento psiquiátrico. Vai ter não só o acompanhamento psiquiátrico, mas o medicamento grátis. Ah, ele Sim. precisa, além disso, do acompanhamento psicológico. Ele vai ter acompanhamento psicológico gratuito. Ah, ele, Sim. além disso, precisa de acompanhamento de uma assistente social. Pois vai ter o acompanhamento de assistente social. Então, quer dizer, pô, as coisas estão aí, a gente tem que buscar. Não dá para Isso. ficar parado e achar que as coisas vão cair no colo da gente, né? É verdade. Eu até esses dias eu conversei com uma colega minha com relação à questão de faculdade, assim. E aí eu faço uma outra graduação, tô terminando, né? E aí ela sabe, mas como é que tu verifica, como é que tu conseguiu, né? Eu disse, não, na verdade eu pesquisei no Google, né? Isso Então, aí. então eu coloquei lá, graduação gratuita, tal. E aí já me indicou uns links ali que eu fui ver. E tinha um curso aberto, um edital aberto. O que que eu Aham. fiz? Fui lá, me inscrevi, enfim, fui selecionado. Mas então é isso que tu falaste, é a questão da atitude, né? É buscar também. E aí ela me disse, até me disse, ah, de repente quando tu souber, tu me avisa. E aí vem aquilo que tu falou, bom, aí fica difícil ajudar o amigo, né? Porque as pessoas conseguem acessar outros sites tranquilamente. Por que que a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar ali também algo que ela quer para mudar a vida dela? Acomodação. Ah, é? É verdade, é verdade. Tem nome, né? É. Então, Eduardo, assim, ó, eu quero agradecer a tua participação. Foi uma aula, foi uma aula. Agradecer a tua participação no canal, tá? E depois a gente vai disponibilizar teus contatos profissionais, tudo, porque tenho certeza que as pessoas, assim como os outros profissionais que contribuíram conosco, né, vão querer também conversar contigo, tá? Ficou à disposição, Fernando, tá? Eu acho que isso é o tipo, esse que tu está fazendo é um tipo de atitude positiva, tu entende? Quer dizer, tu Sim, leva um psicólogo, tu leva uma psicopedagoga, daqui a pouco, muitas vezes, um próprio colega advogado, para ver como é que tá sim, lidando, enfim, né? E eu acho que as pessoas vão tendo esperança, vão tendo talvez uma dica aqui, uma coisa ali, algo que sim, consegue colocar, e todo mundo isso, vai melhorando. É um processo de ajuda coletiva, acho que é legal isso, é uma atitude solidária. E isso é sim. importante também nesse momento. Tá bem, nós que Tá bom? agradecemos
e nos veremos em um outro momento, se Deus quiser. Com certeza. Um abraço, tá? Para Tá, todos um vocês aí, abraço. viu? Um abração, Fernando.